Sani cari Veneti, Veneza, a capital do Vêneto, está desaparecendo. E eu digo desaparecendo primeiro em número de habitantes. E claro, porque a gente sabe também que tem o nível do mar que está aumentando e assim por diante. Mas isso já faz séculos, né? É inevitável. Mas em número de habitantes, está desaparecendo? Bem, de uma maneira muito triste, é isso que a gente tem notado, pelo menos o censo, né? Cada ano diminui muito mais aí a população de Veneza. A população original provavelmente seja até mais baixa do que tem sido apresentada, e a gente vai acompanhar isso nesse vídeo. Essa foi uma sugestão aí de um ex-aluno meu de língua vêneta, o Márcio. Então, eu sempre agradeço aí vocês, especialmente os meus alunos, queridos alunos e ex-alunos, né? Aqueles que já se formaram, que já sabem falar língua vêneta, que falam comigo, né? Bastante lá nos nossos grupos que a gente tem também, grupo de língua vêneta dos estudantes. Então, aproveito, claro, deixo aqui, faço um jabazinho inocente, né? Tem o curso de língua vêneta, se você quiser aprender também, aprenda, porque é muito bom. A gente está construindo aí uma comunidade, tem um grupo dos alunos e ex-alunos, já tem lá quase 80 pessoas. Eu digo tem quase, como assim? É porque muitos outros alunos ainda não entraram, né? O pessoal às vezes não vê a notificação, não vê o convite e não entra, mas já tem lá quase umas 80 pessoas. Então é gente para caramba, e que felizmente eu tenho orgulho de ter formado essas pessoas ou estar formando essas pessoas. Essas pessoas estão fazendo parte aí de um movimento que não é, né, um movimento destrutivo, não é um movimento, né, nada muito assim diabólico como se pretende em muitos casos, em muitos movimentos, mas é um movimento simplesmente de, enfim, de recuperação cultural, um movimento onde as pessoas estão ali compartilhando as suas tradições e também lutando para preservar principalmente a língua, que é a nossa identidade. Bom, fazendo, né, fechando esse grande parênteses aí, vamos lá para o que interessa. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para que você receba o conteúdo sempre aí na sua linha, e também, claro, deixa o seu comentário, porque são comentários como esses que a gente consegue abordar e falar melhor, né, aqui na nossa comunidade, porque não deixa de ser uma comunidade nossa, principalmente voltada para a realidade dos vênetos. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare. Depois que o Márcio me fez essa sugestão, e ele sugeriu, na verdade, ontem, se não me engano, ontem à noite, e aí eu fiquei pensando, né? Eu fui atrás, fiz algumas pesquisas, é claro, é algo que eu até fiz bastante pesquisa por ter sido em pouco tempo. Eu estou gravando esse vídeo realmente hoje, no sábado, porém, as melhores fontes que eu encontrei realmente foi o censo, né? O censo de cada ano, o censo dos anos 70, o censo de 2000 e assim por diante. Eu fui comparando uma coisa com a outra. E aí, quando a gente compara, e também algumas realidades imobiliárias, esse tipo de coisa, a gente vai comparando e vai percebendo uma série de problemas que, na verdade, eles não são a causa, né? Todos esses problemas, as pessoas indo embora, e elas vão embora muito por causa dessa pesquisa do censo que eu vi, elas vão embora por conta principalmente do aluguel, que é muito caro, a vida é muito cara em Veneza, né? O aluguel e os lugares, principalmente as casas, né? As casas, mas também os apartamentos são muito velhos e caros e não têm o conforto que as pessoas gostariam de ter. Por exemplo, são confortos mínimos, não tem ducha para tomar banho, esse tipo de coisa assim. Mas eu fui percebendo que, na verdade, aquilo que eles apontavam como o problema, na verdade, não é o problema, é o sintoma do problema, tudo isso, né? O que acontece? No censo e também nas pesquisas acadêmicas ou não acadêmicas, as pesquisas puramente técnicas de institutos,
que levantam sobre isso, e cada vez mais eles têm se preocupado, eles sempre apontam isso. As pessoas elas vão embora para ficar mais próximas do seu trabalho, como Veneza tem um mono rendimento ali, né? Um monotrabalho Veneza tem uma monofonte de renda, que seria, eles estão falando sobre o turismo. Veneza se reduziu a turismo, a cidade de Veneza. Então, eles destacam isso como problema. Então, as pessoas, claro, têm ali tudo para viver ali é muito caro, porque, óbvio, tem a questão do turismo, é uma cidade turística e não existe emprego, né? Existe sempre aquela coisa ligada ao turismo, ou seja, o comércio, efetivamente o comércio, e a maior parte das pessoas sempre usam esse bordão, esse clichê. Eu vou embora de Veneza porque aqui não tem trabalho, eu preciso de trabalho e aqui não tem trabalho, vou trabalhar com o quê? E aí também das posições mais altas diz por que se está indo embora, além do trabalho, das péssimas condições da moradia que existe por lá e o preço, né, elevado. Você paga muito para morar numa porcaria. Basicamente isso, tá? É muita coisa escrita, muitos dados, muitos números. Eu vou deixar aqui embaixo a bibliografia para vocês. Porém, eu pensei, eu vou chegar no vídeo e apresentar essa quantidade de números. No final, as pessoas fica chato, as pessoas não vão entender nada e vão abandonar o vídeo. Eu estou fazendo um resumo. Só que assim, eu falei para vocês, isso daqui é consequência. Não é não é a causa da doença, né? É o sintoma da doença. É o que eu já falei para vocês. O que acontece? A partir do momento, né? Não foi um pouco antes, na verdade, não foi. A unificação certamente trouxe problemas piores ali para os territórios da antiga Sereníssima República de Veneza. E novamente, eu não estou falando que a gente tem que separar nada disso, não viajem na maionese, eu só estou relatando o fato. O fato que sim, a queda da Sereníssima República de Veneza começa essa deterioração dela, né? Claro que já existiam alguns problemas anteriores, mas problemas que poderiam ainda ser recuperados se tivessem momentos de políticos de boa vontade, que não era o que se encontrava naquele momento em que a Sereníssima caiu. Não pelo menos aqueles que tinham a palavra final, que eram os amigos do senhor Manin, né? E o senhor Manin. Mas Veneza já tinha passado, a República de Veneza já tinha passado por esses momentos anteriormente, fases ruins, que infelizmente nessa fase ruim o cenário ao entorno estava muito conturbado e eles caíram porque tinham políticos ruins num momento que era para ser decisivo. Os outros momentos decisivos tinham políticos bons, né, políticos que agiam, que faziam, se fossem fazer uma paz, faziam uma paz armada, ou seja, eu não te ataco, mas eu tenho a minha metralhadora atrás das minhas costas, entendeu? Para qualquer coisa que vier, eu meto bala. Claro, eles não tinham metralhadora naquela época, eles tinham, talvez, dependendo do século, um mosquete, mas espadas, enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, aquele momento ali da queda da Sereníssima foi a tempestade perfeita, né? Um cenário conturbado e a Sereníssima nas mãos de pessoas que não tinham capacidade para porcaria nenhuma. E aí, o que acontece? A partir desse momento, você já tem uma degradação ali com a França, né? Porque inicia-se a cultura da exploração, a colônia de exploração ali. Então a França cobra tributo, não investe nada. Então se passam anos com a França nessa questão. Vai para a Áustria, né? A Áustria, enfim, tem também seus tantos anos lá. Então passa anos, tributo, e nada de restaurar, nada de investir, nada de desenvolver, enfim. É isso aí. Depois vem a Itália, o reino da Itália, afogado em dívidas com todo aquele projeto que eles tinham. É a mesma coisa, né? Tributo, não se restaura nada, não se desenvolve emprego, não se desenvolve coisa alguma, e ao contrário disso, se causa uma crise humanitária, né? A imigração. Então, as pessoas fogem, vão indo embora, uma crise humanitária desgraçada, né? Fome, peste, tinha a tal da pelagra, que matava todo mundo, principalmente, ainda mais lá no Tirol e tal, né?
Então você tem assim, um agravamento muito rude da situação que culminam com o momento de hoje em dia. Mas aí então, depois lá nos anos 70, ou nos anos 50, 60, 70, começa essa prosperidade econômica. Mas uma prosperidade econômica que nem todo mundo fez parte, uma prosperidade econômica que alguns lugares fizeram parte e depois decaiu. Foi um boom, o voo de galinha que o Brasil tanto conhece, né? Aquela prosperidade feita de um modo forçado por, muitas vezes, cenários construídos por politicagem forçada, né? Populista. É o voo de galinha. Não existe uma política econômica mantenedora, uma política econômica perene. Foi simplesmente aquele voo de galinha que o Brasil sempre faz. A Itália fez naquela época, nos anos 70, em que houve um grande ressurgimento ali, principalmente do norte, e aí depois decaiu de novo, né? O que acontece, e que vocês têm que ter isso em mente, é que sim, os artigos, as pesquisas trazem 1 milhão de dados, isso, aquilo, mas elas não falam o que tem que ser dito, né? O que acontece é que depois desse período aqui, em que de um modo, não sei se proposital, mas de uma consequência, né? De uma consequência de tudo isso, principalmente depois com a Itália, onde, por exemplo, Veneza, que era o principal porto daquele local que produzia muito e tinha várias economias durante a Sereníssima República de Veneza. Veneza tinha várias economias, desde mercado livreiro até mercado armamentista, enfim, agrícola também, em muitos períodos se tornou nas terras em que era possível cultivar, mercado marítimo e assim por diante. Então, Veneza era composta, a cidade em si, né? Eu estou falando do problema é a cidade, eu não estou falando nem de todo o Vêneto, estou falando da cidade. Então, Veneza não era monocultura, digamos, não era uma monorrenda. E a partir desse momento em que começam a tirar, não, esse pedaço de Veneza é meu, esse pedaço outro é meu e assim por diante, né? É óbvio que se destina a Veneza simplesmente que as pessoas, que ela se torne um local contemplativo, né? Que os japoneses, principalmente os chineses, cheguem lá com as suas maquininhas fotográficas e fiquem tirando fotinho, né? Então, claro, eu estou, na verdade, fazendo uma piada, todo mundo é assim, todo mundo vai lá e faz isso, mas se torna um local de turismo, né? Então, e aí vocês vão vendo, né? Isso aqui é uma roda. Tá, Veneza foi ficando cada vez mais para trás, né? Porque tiraram a sua magia, tiraram a sua glória. Os governos que chegam depois da Sereníssima República de Veneza não pensam mais em Veneza como capital, como um local importantíssimo, um local que precisa de investimento acima de todos os outros. Não, isso começa a virar, esse local aqui começa a virar outras partes da Itália, as capitais aí que passaram, né? Você tem lá Turim, depois vem também, né, hoje em dia Roma. Então esses lugares aqui que importam e também nas outras áreas, enfim, onde os políticos acreditam que sejam os locais que de preferência. E Veneza perde esse prestígio, e ao perder esse prestígio e ter os seus membros, o seu corpo, a maior parte deles amputados, né? Eu digo os membros comerciais do seu corpo, a maior parte deles amputados e jogados, né, deixados aquém ali no necrotério. Você tem só essa parte contemplativa, então é preciso se agradar, é preciso se contentar com aquilo que sobrou. Aquilo que sobrou foi a nostalgia, o que sobrou foi mostrar para as pessoas o que você um dia foi e que hoje não é nem a sombra do que foi, né? E é uma coisa até lamentável, né? É um destino triste, é um cemitério, se vocês forem ver, né? Veneza é um cemitério, a nossa capital é um cemitério, e muitas vezes diz muito sobre nós, sobre
a nossa identidade, como ela está sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua, é tudo, né? Cultura abrange tudo, então diz muito sobre nós. Então nós somos um cemitério praticamente assim. É claro que, né, eu comecei o vídeo falando sobre os esforços e tal para recuperar a identidade, são todos esforços válidos e se pretende que não seja um cemitério ad eternum, né? Mas atualmente nós somos um grande cemitério onde as coisas aconteceram, onde se tem muitas lembranças, muitas memórias, né, de fatos, de pessoas incríveis, mas que hoje nada mais acontece, é um silêncio eterno. E você chega lá, vê aquilo que tem que ver, grandes esculturas, grandes lugares, velhos, diga-se de passagem, mas não há nada que possa ter um futuro, né? Você tem passado. Passado é o que mais tem, mas futuro não existe. Então, meus senhores e minhas senhoras, o que a gente pode resumir aqui, talvez, né, é que Veneza foi forçada a isso, foi forçada a ser um cemitério. Então, a gente for pegar, eu deixo aqui, eu já falei na bibliografia, mas só que quando a gente pega principalmente esse período da unificação, todas as invasões, aí depois também a unificação, que principalmente tira boa parte dos cidadãos dali e manda para o interior do Vêneto, porque, né, começa toda essa decadência e as pessoas vão caindo fora dali e vão para o interior do Vêneto. E muitos fazem parte do comboio da imigração também. Só que Veneza, assim, ela acaba sendo empurrada, né, para essa monorrenda, que é o turismo, essa coisa contemplativa do tipo, vejam o que já foi e vejam o que hoje não é mais. E é uma roda, né? Você empurra a cidade para ser só aquilo ali, turismo, né? Porque você amputou todos os outros lugares, as outras partes, as outras fontes de rendas foram amputadas, foram direcionadas para outros lugares, foram roubadas de Veneza, foram deterioradas de Veneza, e Veneza vira só turismo, e por virar só turismo, por uma consequência lógica, por uma consequência de comércio, ela começa a se tornar mais cara. Né? Porque aquele que pratica, né, que vive do turismo, e também aquele do comércio, ele vai sempre cobrar a mais em cima daquilo, porque são períodos do ano que mais atraem turistas, então ele vai querer tirar o dinheiro em cima daqueles períodos do ano. Vocês sabem, né? O Brasil tem muitas dessas cidades aqui também. E por conta disso, se torna inabitável. Veneza. Né? Paga-se muito por porcaria. É claro que existem outras condições e tal, por exemplo, mas são todas condições por falta de investimento. Investimento, basicamente investimento público, não? Vocês vão me dizer que agora as empresas vão se reunir para consertar a cidade. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer nem nos dias de hoje. Investimento público, se paga imposto para quem fazer isso? Senão a gente para de pagar imposto, a gente faz uma associação aqui e a gente conserta a cidade. Mas só que não existe essa permissão, existem muitos prédios que, na verdade, já são tombados, são prédios públicos. Então, existe todo esse problema, né? O problema da água alta, que se poderia também, de repente, ter alguma solução, né? Ou pelo menos alguma coisa preventiva, ou algo que remediasse aquilo ali. Ou seja, não há nada pensado, porque esses aqui eram também fatores que estavam ali incluídos nos problemas das pessoas não morarem lá e cada vez sumirem de lá. Então vejam que você tem a ponta do iceberg, geralmente as pessoas gostam de falar sobre a ponta, mas elas não vão lá para baixo, porque lá para baixo tem muita coisa. E aí se você vai, é capaz de não voltar. Você se afoga lá embaixo. Então é preciso descer e voltar. Bom, espero que eu tenha contribuído aqui com esse vídeo, espero que eu tenha respondido um pouco, falado sobre essa questão aqui de Veneza, porque Veneza está desaparecendo demograficamente, e porque hoje tem menos de 50 mil pessoas, né? Nos anos 70 tinham quase 200 mil pessoas, hoje tem menos de 50 mil pessoas. Espero que o Márcio tenha gostado também do vídeo, eu deixo a bibliografia aqui na descrição, tem que abrir, e se vedemos, tchau, tchau, strucon.